Boa noite, trilheiras de Brasília. Nós estamos hoje com mais uma live do Intensivão das Trilheiras, do Clube Trilheiras de Brasília. E hoje é a nossa primeira live sobre o tema, o grande tema saúde. Então, a doutora Priscila Rodrigues vai inaugurar essa live do tema saúde hoje, com o tema alimentação saudável para a melhora de performance nas trilhas, tá bom? Vamos aproveitar ao máximo. Bem-vinda, Priscila Rodrigues, e Obrigada, Maíra. muito obrigada. A live é toda sua. Obrigada. Boa noite, trilheiras de Brasília. É um prazer estar falando sobre alimentação para vocês. E eu sei que é uma dúvida, assim, né? Tem várias dúvidas que cercam esse tema, né? Maíra, minha paciente, já veio com essa dúvida na nossa consulta. E eu sei que tem vários mitos, várias coisas que vocês vão ter, assim, né? Hoje a gente vai tentar sanar todas essas dúvidas. Então, é um prazer conhecer cada uma de vocês. E se forem surgindo dúvidas, vocês vão perguntando, que a Maíra vai me falando, tá bom? Bom, eu vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Priscila Rodrigues, eu sou nutricionista há 16 anos, né? Eu sou especialista em nutrição esportiva há 14. Eu atuo desde sempre, desde que eu formei. A nutrição é meu hobby, é minha paixão, é o que eu amo fazer da minha vida. E para mim é algo assim, trabalhar com o que a gente ama é um presente, né? E a nutrição para mim é um presente. Então vamos começar. Vamos começar com o pré-trilha, que isso é muito importante, a refeição antes da trilha. Gente, ó, uma coisa muito, muito importante é vocês começarem antes da trilha, fazer a refeição de vocês 2 horas antes do início da trilha, para dar tempo desse alimento ser digerido e vocês não passarem mal durante a trilha. Porque o que acontece? Quando a gente faz uma refeição, o nosso fluxo sanguíneo, ele vai para o sistema digestivo, né? Então, se você tem uma refeição muito perto da trilha ou uma refeição muito volumosa, ao invés de você melhorar a performance, você vai piorar, né? Então, assim, tem que ser uma refeição completa, a refeição pré-trilha, mas tem que ser uma refeição com pelo menos 2 horas de antecedência, tá? Então, o que a gente indica para vocês estarem comendo nessa refeição pré-trilha? Tem que ter, gente, principalmente uma boa fonte de carboidrato. E onde a gente acha carboidrato? Em pão, pão integral, fruta, cuscuz, aveia, frutas, tá? Então, esses alimentos, eles vão dar mais energia para vocês durante a trilha. E é sempre importante também ter uma fonte de proteína agregando esse carboidrato. E a proteína você encontra em carnes, em ovos, né? Quem é vegano aí em lentilha, grão de bico, pasta de grão de bico. Então, assim, a gente tem infinidade de alimentos. E sempre um cafezinho para quem é de café, né? Que a cafeína melhora bem a performance. Quem não gosta de café tem chá verde, chá preto. Então, todos esses alimentos que são fontes de proteína, eles vão dar um upzinho para vocês aí durante a trilha, tá? E evitem refeições muito pesadas, porque eu vejo que é um grande erro de quem faz trilha, assim como no pedal, das pessoas terem refeições extremamente volumosas. Isso atrapalha muito a performance, muito o desenvolvimento de vocês durante o exercício. Então, lembrando, resumão, refeição antes da trilha, base tem que ter uma boa fonte de carboidrato, e também tem que ter uma boa fonte de proteína, tá? E gorduras saudáveis nesse momento, 2 horas antes, também são bem-vindas. Então, pode ser um azeite, um pouco de manteiga, castanha, chia, linhaça. Então, isso também pode estar agregando essa refeição de vocês. Ah, esqueci, né? Ixi, já não dá mais tempo. Vou ter que fazer uma refeição mais rápida, mais perto da trilha. Então, priorizem só carboidrato e proteína. Por exemplo, um pãozinho com um patê de grão de bico, para quem é vegano, ou, por exemplo, um pãozinho com um pouquinho de frango desfiado, ou um pãozinho com ovos, tá? E menos um pouquinho. Aí vocês vão fazer a trilha de vocês. Deu para entender direitinho, acho, né? E vamos lá. Eu sei que tem vários tipos de trilhas, e cada tipo de trilha vai ter uma refeição diferente.
que a gente tem trilhas curtas, né? De algumas horas, 2, 3 horas. Tem trilhas de 6 horas, trilhas de dias. E o mais importante, gente, nunca levar muita coisa na mochila, nada que seja pesado. Maíra até falou na live dela, né? Então, assim, frutas são extremamente saudáveis, dá para você levar numa trilha curtinha. Agora, numa trilha longa, gente, primeiro porque vai estragar, segundo é pesado, não convém. A gente tem fruta seca aí que vai suprir a fruta, né? A fruta in natura, tá joia? E cuidado muito com a quantidade que vocês comem também, que isso é muito importante, que eu vejo que tem um consumo assim de uma quantidade muito grande por ser saudável, por exemplo, fruta seca, castanha, né? A gente tem que ter um cuidado. Então, frutas, gente, de preferência, frutas secas, tá? Para as trilhas maiores. Se for uma trilha curtinha, dá para levar fruta, por exemplo, de 2, 3 horas, dá para levar uma fruta que não vai estragar. Frutas que não amassem, fruta já, por exemplo, uma maçã, que é prática, pera, né? Coisas bem práticas que não vão amassar nem ocupar muito volume na mochilinha de vocês, tá bom? Água é sempre muito, muito importante. Maíra falou sobre os filtros. Tem também os sachêzinhos, né, de cloro que você pode colocar na água. Então, assim, é muito importante vocês terem isso, porque senão vocês vão ter que carregar muita água. Então, fica muito inviável. Não tem como vocês carregarem o mundo na mochila de vocês. Então, assim, é um peso desnecessário. Cuidado muito com a água para não dar, né, nenhuma intoxicação, para não ter nenhum vírus, bactéria, para não ter nada nessa água. Então, assim, para ter uma água pura. Então, usem sim esses sachêzinhos, essas pastilhas, os filtros, porque eles são muito importantes para vocês. E são águas, né, que uma água com uma boa qualidade. Além disso, gente, não esperem ter sede para beber água, né? A trilha, ela demanda, né, um esforço maior. Nem sempre a gente vai sentir sede. Se você sentir sede, já é um sinal que seu corpo está desidratado, né? Então, assim, uma das perguntas foi: quando beber água? Gente, água é para beber de pouquinho em pouquinho o tempo inteiro, tá? E o ideal não é beber de uma vez, é beber aos pouquinhos mesmo, para que essa água fique mais tempo no organismo e te hidrate melhor. Então, isso é uma coisa muito, muito importante. Já que eu comecei a falar de bebidas, vamos falar sobre as outras bebidas, por exemplo, chá e café. Dá para levar sachêzinho de chá, café solúvel e sempre, por exemplo, o sachê é tranquilo, né? É bem levinho, cabe em qualquer canto, só botar naquele pacotinho Zip. Como que é o nome, era? Ziploc mesmo. Ziploc, né? Aí coloca no Ziploc. E café tem uns tubinhos, gente, tubetes, até foi falado na live da Maíra, que até eu tenho, porque eu amo café. Quando eu vou para casa de alguém que não bebe café, eu levo café solúvel nesses tubetes de plástico, que é muito leve e sem rosca, então não vai vazar, né? Então, bebidas, dá para levar, então, tudo, gente, desidratado. Leite em pó, café solúvel, sachêzinho de chá, né? Assim como açúcar, adoçante, levar tudo nesses tubinhos, nessas coisas pequenininhas para ajudar. Se for uma trilha muito pequena, de 2, 3 horas, gente, vocês não precisam muita coisa. Leva ali, no máximo, uma frutinha, uma banana, por exemplo, que tem potássio, ou um isotônico, que já está ótimo, vocês não precisam comer tanto, vocês têm que se preocupar principalmente com a hidratação nessa trilha mais curta, de 2, 3 horas, tá? A não ser que seja uma trilha com nível muito pesado, aí sim, aí você tem que levar fruta seca, tá? Tem que levar o isotônico, porque aí você precisa principalmente de carboidrato durante essas 2, 3 horas. E o isotônico, aquele gelzinho de carboidrato, também são boas opções. Lembrando, gente, não deixem para levar apenas na trilha. Façam consumo desses alimentos, vez ou outra, no dia a dia, para o seu intestino, para o seu organismo, e se acostumando com esse alimento, para você não chegar a ter um problema, porque principalmente gel de carboidrato, algumas pessoas podem, inclusive, até apresentar um pouquinho de diarreia ou desconforto gástrico, né? Ou intestinal, por conta do gel de carboidrato. Tá joia? Então, dependendo da trilha, se for uma trilha curtinha,
basta o isotônico e a água, no máximo uma bananinha ali, um pouquinho de fruta seca e tá tranquilo. Lembrando, gente, que fruta seca, ela tem uma quantidade de carboidrato muito superior a uma fruta in natura, por exemplo. Uns 20, 30 graminhas ali de uma fruta seca corresponde a uma porção grande de uma fruta in natura. Então, não precisa comer o pacote inteiro da fruta desidratada, não, da fruta seca, tá? Pode ser, vocês considerem, coloca pouquinho, uma porção menor, tá? E vamos então para as trilhas maiores, né? Para as trilhas de 4, 6 horas. Então é importante levar algo para comer no meio dessa trilha, de preferência um carboidrato ou uma barrinha de proteína, ou um wheyzinho que dá só para chacoalhar ali com uma aveia e colocar só água, já dá para levar no potinho, no ziploc, só bota ali no potinho e balança. Pode ser em qualquer garrafa, já pode levar até dentro de uma garrafinha de água mineral mesmo, depois só coloca água, sacode e bebe, que fica muito tranquilo, é muito viável também. E sempre levar uma opção mais salgadinha para essas trilhas maiores, por exemplo, um pãozinho com algo que não é muito saudável, mas que é opção para a trilha, que é salame, aquele queijo polengui, que é, né, que é individual, que ele não vai estragar, tá bom? Dá para botar uma carninha seca, porque dependendo do dia, se for um dia muito quente, se a gente levar um pão com ovo, por exemplo, pode estragar. Se for um dia mais friozinho, ou se vocês tiverem aquelas térmicazinhas menores que caibam na mochila, dá para levar até um pãozinho com ovo, por exemplo, bem tranquilo, que não vai estragar. Dá para levar pão com geleia e queijo, por exemplo, queijo polengui, que não vai estragar, né? Para quem é vegano, pãozinho com hummus ou com um patezinho de grão de bico que você mesmo pode fazer em casa. Vou dar até uma receita agora que eu faço aqui em casa. Vocês cozinham o grão de bico, colocam um pouquinho de azeite, limão. Eu gosto de cúrcuma, boto cúrcuma, pimenta do reino, alho, que eu amo. Bato ali, acabou, gente. Fica maravilhoso. Não botem muito alho para não estragar, porque vocês vão estar na rua. Mas assim, se tiver mais friozinho, é muito tranquilo de levar. E como é uma trilha menor, se for uma trilha, por exemplo, de 6 horas, dá para levar e não vai estragar, tá? Vamos lá. Eu sei que muita gente tem hábito de levar muita castanha, né? A castanha, a gente deixa para consumir mais no final da trilha, tá? Porque a gordura não é uma boa fonte de energia para durante o exercício, mais para o final. Dá para quando você for comer o seu sanduichinho, aí vocês comem as castanhinhas de vocês, tá joia? Maíra, tem alguma dúvida por enquanto? Tenho. Por enquanto, a dúvida é se pode começar a trilha em jejum. E aí, Priscila, pergunta polêmica da noite. Gente, ó, eu como nutricionista esportiva, vou dar a opinião de todos os nutricionistas esportivos, tá? Ninguém aqui gosta de exercício em jejum. A não ser que você tenha uma refeição antes da trilha, por exemplo, se a trilha é cedo. Se no jantar você tiver uma ótima ingesta de carboidrato. Mas, gente, durante a trilha, seu desgaste é muito superior. Por exemplo, se for uma corrida, uma academia, dá para fazer em jejum, porque você coloca o carboidrato na noite anterior, que fica a sua refeição pré-treino. Mas para a trilha não dá. Não combina, jejum não combina com trilha. Vocês vão, a glicose de vocês, o glicogênio muscular e hepático vão estar mais baixos, então assim, o desgaste é muito rápido. Vocês podem passar mal, a glicose provavelmente vai baixar, então assim, você pode ter uma hipoglicemia de rebote, pode até a pressão baixar por conta da falta do alimento e do esforço físico. Então assim, não é nada interessante essa fazer em jejum não, tá? Tá? Por isso, Priscila, que a gente está focando muito nessas lives em relação à trilha, sabe? Porque a gente sabe que é um esporte diferente, que exige diferente do corpo, né? E como você falou, a gente tem trilhas de 3 horas, 6 horas, dias, é tudo muito diferente, né? Exatamente. E eu, enquanto condutora, eu peço muito para quem for num grupo comigo, não vá passando fome, pelo amor, não quero ninguém desmaiando nos meus grupos. Exatamente, porque a alimentação é o que vai segurar ali a glicose mais estável. Então, o que vai fazer você
não passar mal, não ter tontura. E, inclusive, gente, dependendo da tontura que você tiver, você não vai melhorar no momento, vai atrapalhar a trilha de todo mundo, porque você não se alimentou bem. Entendeu? Principalmente para quem está começando trilha agora, porque seu organismo ainda nem se adaptou ao exercício, nem se adaptou a fazer um jejum maior, por exemplo. Aí você vai fazer exercício em jejum, aí lasca tudo. Não dá certo, não combina, não façam isso. Priscila, nessa questão mais energética também, você falou do gel, né, de repositor, Isso, que é bom a gente experimentar ele antes, em outro momento, essa parte eu não sabia, e eu isso. confesso que uma vez eu ingeri mesmo na trilha esse gelzinho mais artificial, e realmente eu fiquei estranha Pois mesmo é. durante a trilha. Tem que testar antes. Tudo que vocês forem comer, vocês testem, por exemplo, no dia a dia de vocês, não precisa ser sempre. Por exemplo, vai fazer uma trilha menorzinha, testa o gel de carboidrato nessa trilha menor, testa na academia, numa caminhada, apesar de não ser necessário, tá, gente? Se for uma caminhada curta ou uma trilha curta de 2, 3 horas, não tem necessidade nenhuma de um gel de carboidrato. Basta um isotônico se a trilha for mais pesada. Se a trilha for tranquila, o café da manhã de vocês é para suprir isso aí. No máximo, um isotônicozinho já é para suprir. Porque senão, é o que eu falei lá no iniciozinho da nossa live. Se você consumir uma quantidade maior de alimentos, ao invés de melhorar seu desempenho, você vai piorar. E você ainda pode passar mal. Porque aí a glicose vai aumentar porque você comeu, ela vai baixar, e quando ela baixar, ela pode baixar muito rápido. Aí você tem uma hipoglicemia de rebote, aí você passa mal. Tá, Priscila, nessa questão energética, ainda pensando em trilhas ali de no máximo 6 horas, onde que cabe as famosas rapadura e as paçoquinhas? Gente, rapadura e paçoquinha, ela tem um índice glicêmico bem alto. Então, o ideal é mais para o final da trilha, né? Por quê? Porque corre esse risco de você consumir, aí a glicose aumenta e quando baixar rápido, vocês passarem mal. Então, assim, para uma trilha menor, não tem tanta necessidade. Só se você fizer uma pausa, por exemplo, de ali meia hora para comer alguma coisa. Aí cabe a paçoquinha ou a rapadura, que aí você vai ficar um períodozinho um pouco mais parado. Agora, se não tiver muitas pausas, porque o ideal é comer pelo menos esperar um pouquinho com esses alimentos que sobem a glicose mais rápido, que é no caso da rapadura e da paçoquinha. Mas dá para usar, né? Só que aí, por exemplo, não precisa comer um pedação de rapadura. Basta um. Gente, um pedação dela é desse tamanho aqui, gente. Esse é o pedacinho, tá? Então não precisa comer o pedacinho de rapadura, come menos que o pedacinho, tá? Isso. Basta um pedacinho ali só para subir a glicose, continuar dando energia e já resolve, né? É porque às vezes, principalmente quando a gente não faz muito exercício, a gente vai começar a fazer uma trilha, por exemplo, que é mais longa, a gente acha que a gente tem que comer, 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 comer. Não, gente, não precisa. A gente tem reserva de energia, né? Então, assim, essa questão de levar mais comida são para trilhas maiores. Por exemplo, trilha de 6 horas. Aí cabe a paçoquinha, cabe a rapadura, mas cuidado com a quantidade que vocês vão comer. Por exemplo, comeu a paçoquinha, isso ali já vai te dar energia para quase 2 horas de caminhada. Não precisa comer a paçoquinha, daqui a pouco para e come mais fruta seca e castanha. Gente, não, vocês estão fazendo trilha, vocês não estão indo para um passeio de comida, né? Eu tô falando isso porque eu sei, eu já fiz trilha, eu vejo o que as pessoas fazem de errado, então eu já tô explicando para vocês que é um erro muito comum, gente, todo mundo faz isso, tanto em trilha quanto em pedal. Exatamente, é quase um piquenique que as pessoas fazem, né? E não Piquenique é legal móvel. isso. Que aí você vai. Normalmente as pessoas fazem trilha para relaxar, até para perder um pezinho. Aí come tanto que não adianta, às vezes até engorda fazendo trilha, por quê? Porque tá comendo muito mais do que tá gastando, né? Tem mais alguma dúvida por aí? Até agora não, podemos seguir. Podemos seguir. Então tá. Então, por enquanto, a gente falou das trilhas mais leves, né? Eu não sei qual é a maioria do tipo de trilha que vocês fazem, mas Maíra, me conta, é mais trilha de qual é o nível de trilha?
quantas horas de duração, só para eu saber onde eu vou enfatizar mais, demandar mais tempo aqui para explicar para vocês. A maior parte são trilhas de nível iniciante mesmo, né? Elas têm aí no máximo 10 quilômetros, duram no máximo 6 horas, porém já tem uma boa parte do grupo que já evoluiu bastante e elas já estão aí com 18 quilômetros até 30 quilômetros num dia. Joia, tá. Então, eu vou falar mais sobre esses dois tipos de trilha, tá? Então, meninas, ó, resumão aí para trilha de 6 horas. Façam café da manhã, porque normalmente as trilhas são de manhã, né? Façam um café da manhã bem bacana, 2 horas antes. Levem um sanduichinho ou um cuscuz com alguma proteína, mais para o final da trilha, tá? Porque vocês vão estar desgastadas. Ou para o meio também, dá para comer alguma coisinha lá no momento de 3 horas de trilha. Aí come um pãozinho, por exemplo, ou com polenguinho, ou com a pastinha de grão de bico, entendeu? Ou com salaminho, ou com a carninha seca. Dá para levar fruta in natura nesse tipo de trilha tranquilo, mas vocês podem levar fruta seca, porque é mais fácil, então dá para levar mais água. Levem a água de vocês e levem aquele sachêzinho de cloro para botar na água quando vocês não tiverem filtro, tá? E isotônico ou um gelzinho de carboidrato, beleza? E se for levar rapadura e paçoquinha, que não é o ideal, porque eu sou nutricionista, então não gosto tanto dessas besteiras. Mas dá para levar e comer bem pouquinho? Dá, porque aí vai te dar mais energia quase que de imediato. Mas lembrando, gente, a energia que a gente tem é lá daquele café da manhã, principalmente, viu? E das nossas reservas de glicogênio, que é como se fosse como se fosse carboidrato, né? Que a gente tem no fígado e no músculo, tá? Então é isso aí que vai dar energia para vocês, principalmente. É o carboidrato que vocês já comeram, ó, antes, não é durante a trilha, não. Durante a trilha é para manter a energia e manter a glicose, vocês não passarem mal. Entenderam? Desculpa, gente, tem muito cachorro, viu? Não, o isotônico não substitui água, gente. A água tem que ser tomada o tempo inteiro da trilha. Não esperem ter sede, tá? Isotônico não sobrecarrega o rim, nem quem tem problema renal pode tomar tranquilamente, mas vocês não precisam tomar muito isotônico. Gente, desculpa. Psh, Cacau, minha cachorrinha tá doida aqui. Por exemplo, uma trilha de 6 horas, 2 isotônicos já são suficientes. Às vezes até um. Se a pessoa tiver um nível de treino alto, com um isotônico, ela já vai aguentar a trilha ali, ó, tranquilamente, tá? Então, vocês não precisem preocupar com o excesso de comida, não. Então, essas trilhas maiores, ao invés de levar só a fruta, também leva um pãozinho, um sanduichinho, leva uma fruta para comer ali no meio do horário, um sanduichinho para comer mais para o final. Ou o contrário também, se der mais fome no meio ali da trilha, come um sanduichinho, né? Aí começa uma trilha um pouco mais devagar, espera pelo menos uns minutinhos para voltar a caminhar, para dar tempo de ter a pré-digestão daquela refeição, aí vocês vão seguir em diante, tá? E vamos começar agora a falar das trilhas maiores, né? Tá, Priscila, deixa eu só tirar uma dúvida que ainda tem a ver com isso, assim. A Paola, ela disse que ela tem uma amiga que costuma ficar até de cara branca, né? Fazendo exercício na academia. Ô, Maíra, só um pouquinho, deixa eu Tá, brigar com as minhas cachorrinhas que elas tá estão. ótimo. Desculpa. Tudo bem. Então, assim, se essa amiga ela está passando mal na academia, se ela for para o Clube Trilheiras de Brasília, como é que a Paola faz? Como é que ela faz para saber se essa amiga vai bater a fraqueza nela? Como É é que faz isso? certeza. É Confia na certeza. rapadura? Como que a gente resolve isso? Gente, olha só, provavelmente quem passa mal em academia ou vai em jejum ou come muito antes do exercício, ou come muito perto. Lembra que eu falei para vocês, comam 2 horas antes de começar a trilha, né? Normalmente quem passa mal come melhor, come e já vai malhar. Aí o sistema digestivo, né, o sangue, né, a corrente sanguínea vai toda ali para o sistema digestivo, não vai para o músculo, a pessoa passa mal. Então, o ideal é, essa pessoa que passa mal na academia, ela tem que mudar a alimentação dela, porque ela está se alimentando de forma errada. Por isso que ela está passando mal. Ou ela está comendo demais,
ou ela tá indo sem comer para academia. Tá? Beleza, tá. Vamos para o próximo tópico para entender. Deu para entender? Ficou alguma dúvida aí, meninas? Se tiverem, já escrevam aí que a gente já tira. Obrigada, Paola. Então, tá, joia. Obrigada pelo feedback. Então, vamos para as trilhas maiores. Gente, agora essas trilhas maiores aí, para quem já está começando no nível intermediário, então, vocês têm que levar 2 refeições maiores, tá? Por exemplo, 2 sanduichinhos, pelo menos. Aí leva fruta seca, leva castanha, leva isotônico e água. E os sachêzinhos de cloro também, né? Isso é fundamental. Ou filtro, não sei qual que vocês têm, então assim, levem o que vocês tiverem, tá? Então vocês estão vendo que são alimentos baratos, né? Dá para levar. Fruta seca não é tão barato assim, mas um pouquinho já vai te suprir. Ah, não tem fruta seca. Dá para levar, por exemplo, um pouquinho de rapadura. Aí entra rapadura, paçoquinha, fruta mesmo, né? Porque numa trilha de um dia dá para levar fruta e não vai estragar. Por exemplo, maçã, pera, são bem resistentes. Não dá para vocês levarem para a trilha de vocês também. Levar castanha, né? Dá para levar granola também, que é só botar no Ziploc, apesar de não ser o alimento mais saudável do mundo, porque tem muito mel, muito açúcar, mas é um bom alimento porque vai dar energia, que é só carboidrato. Então, são alimentos de uso só naquele dia, então é bem tranquilo, tá? Então, assim, nessas trilhas, vocês não precisam levar alimento, né? Aquelas refeições liofilizadas, né? Quem tiver, não tem necessidade. Refeição liofilizada, gente, é para trilha de dias, tá? Nessas curtinhas aí que vocês estão fazendo, mesmo de nível intermediário, é o que vocês têm em casa mesmo. É o sanduichinho, é a fruta, são as castanhas, tá? É um pouquinho de rapadura e a paçoquinha, que também cabem, sim, nesse momento. Chocolate também, tá, gente? Por exemplo, o horário do almoço e do jantar, que são as refeições principais dos sanduichinhos, dá para comer. Aí é uma hora legal para comer sua rapadura, sua paçoquinha e seu chocolate. Que aí cabe tranquilo, 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 tranquilo. Tá? E agora vamos partir para as trilhas longas, né? Para as trilhas de dias. Gente, para essas trilhas de dias, o que eu sugiro para vocês? Levem sempre uma porçãozinha de proteína, né, salgada. Primeiro, levem sachêzinho de sal, de açúcar, adoçante, óleo. Esses temperinhos de vocês secos, tá? Por exemplo, alho desidratado, cebola desidratada, orégano, tudo em sachê, tudo nos potinhos pequenininhos. Vocês podem pegar um ziplockzinho assim, ó, e colocar de 2 a 4 fatias de pão por dia, tá? Dá para levar. Gente, não é alimento mais saudável, mas é o que é indicado para trilha, tá? Biscoito, por exemplo, biscoito integral. Isso é prático, tem uma densidade energética boa e vai dar energia para vocês durante a trilha. Então, vocês podem levar até esses biscoitinhos integrais, aí leva esses queijinhos individuais, os polenguinhos, dá para levar salaminho, as frutas desidratadas, as refeições de preferência liofilizadas, que elas são desidratadas a vácuo e no frio, então elas duram até 30 anos. E é só você botar água e acabou. É muito prático. A Nutri não tem dinheiro para comprar comida liofilizada. Aí vamos lá para aquela questão da live da Maíra que perguntaram sobre o miojo, né? Como deixar o miojo mais saudável? Gente, o miojo é saudável de forma alguma. É o que tem dinheiro para, é o que dá para levar, leva. Vocês não podem passar fome. Um dia, 2, 3 de trilha não vai matar ninguém comendo besteira ali, não, tá? Então, o que vocês fazem? Levam o macarrãozinho instantâneo de vocês, mas levem, pelo menos, se vocês tiverem acesso à verdura desidratada, para colocar, para ter uma fonte de verdura também. Se não tiver, pelo menos um salaminho ou uma carne seca, eu preciso de uma proteína nesse macarrão, tá? Não precisa só o macarrão, não é legal. Aí leva o salaminho para botar no pão, que aí é tranquilo de levar, o queijinho, as frutas secas, tá? E a aguinha de vocês e o isotônico em sachê.
Nessas trilhas maiores, gente, não levem isotônico comprado pronto, leva o sachêzinho, que aí vocês botam na água. Por quê? Vocês vão ter que levar um bando de coisa para a trilha. Vocês têm que economizar espaço, porque isso vai doer a coluna de vocês. É peso, então assim, quanto menos peso, melhor. Então, tudo em sachê. Leite desnatado em pó, ou leite integral em pó, né, para quem quer o leite integral, café solúvel, o achocolatado ou um cacau em pó, para dar um gostinho ali no leite ou no café, entendeu? Então, tudo em pó. É mais prático para vocês. Que aí vocês, por exemplo, vou dar um exemplo de cardápio nessas trilhas maiores, tá? Eu vi que a Mayra falou que eu não sabia, tá, Maíra, do suportezinho para ovo. Tem suporte para ovo. E isso é ótimo, gente. Aqui, Ovo, eu amo ovo, Maíra já sabe. Gente, a gente ia para cachoeira, eu levava pão integral com ovo para comer durante a trilhazinha lá que a gente fazia. Porque é um alimento super prático, é super saudável, tem proteína, tem gordura. Então, por exemplo, para café da manhã, ou pão com ovo, ou, por exemplo, um biscoito e um ovinho, né? Para quem não quiser levar, por exemplo, leva pão, mas leva um biscoitinho caso precise. Para quem não gosta de biscoito, eu não gosto de biscoito, então eu nunca levaria. Mas para quem gosta, é uma opção, sim, tá? De preferência, tentem achar um 100% integral. Eu nunca vi aqui no Brasil para vender. Só vi pão 100% integral, né? Biscoito eu nunca vi. Mas é como o miojo que eu estava falando para vocês. É um alimento estratégico, né? A gente vai usar ele ali no momento tópico, que é o momento da trilha, né? Então, vale a pena, dá para usar. E outra coisa, vou levar o miojo. Pelo menos usa aquele tempero pronto, que tem um bando de coisa ruim, né? Leva os temperinhos de vocês de casa, um orégano, um alho desidratado, aí põe um pouquinho de carne seca, ou uma carne desidratada, um salaminho ali para ter uma fonte de proteína, e já resolve muito bem o jantar ou o almoço de vocês, né? Então, vamos lá, vamos continuar o cardápio que eu comecei. Tão cedo, dá para ser pão com ovo, pão com polenguinho, dá para ser o pãozinho com salame, né? E o cafezinho, ou um café com leite em pó, ou um leite, para quem não bebe café nem leite, né, puro, assim, dá para fazer um leite com chocolate também, um achocolatado, dá para comer um pouquinho de fruta seca, dá para comer um pouquinho de castanha nesse horário também. Aí sim, aí espera um pouquinho, lembrem sempre, comer pelo menos 1, 2 horas antes de começar a trilha. Então, acorda mais cedo para fazer o café da manhã. Aí, durante a trilha ali, o isotônicozinho em sachê no meio, né? Mais pro meio da manhã, assim, lá para as 11 horas, porque normalmente em trilha a gente nunca almoça tão cedo, né? Demora um pouquinho mais. Aí, na hora do almoço, aí sim, vale outro sanduichinho ou uma comida liofilizada. Ou até mesmo um miojinho ali com a carninha seca no horário do almoço. Aí já tá ok, gente, já vai dar energia para vocês bastante. No meio da tarde, aí um pouquinho ali de fruta desidratada ou um pouco de granola ou isotônico, só para manter a glicose de vocês mais um tempinho. Aí dá para continuar mais tempo. Se bater a fome ali no meio do caminho, vale a pena ou um biscoitinho, barra de cereal que não é saudável, mas é carboidrato, dá para estar consumindo nesse horário, ou até mesmo a paçoquinha ou a rapadura que vocês falaram nesse momento, né? Para esperar o jantar. Aí o jantar, a comida liofilizada, óbvio que é a minha preferência, né? Para quem puder comprar, porque preserva todos os nutrientes, gente. Sempre optem por uma escolha que tenha uma fonte de proteína e uma de carboidrato, tá? Por exemplo, não compra só um macarrão com feijão, por exemplo. Compra uma que tem ou um arroz, ou uma mandioca, mais algum legume e uma proteína, tá? Que isso é muito importante, porque você vai ter um desgaste muito grande nessas trilhas longas. Então, eu preciso que o seu corpo esteja bem nutrido, para você não passar mal, para não te dar uma deficiência e para você manter a saúde e você conseguir ficar os dias que você precisa fazendo essa trilha, né? Ah, não tenho dinheiro para comida liofilizada. Ah, vou levar miojo, levo ovo. Gente, faz um macarrãozinho, faz um ovinho. Entenderam? Aí come uma frutinha desidratada também, né? Porque a gente precisa de nutriente, não dá para comer também só besteira. Eu preciso de algumas fontes de nutrientes.
Sobre a fruta desidratada e sobre o ovo, eu tenho duas perguntas. O Uhum. ovo, se eu pensar, não vou nem falar do nosso clima de cerrado quente, que não dá, mas num clima mais frio, assim, de montanha, de 5, 10 graus, até 0 graus, um ovo cozido na casca, será que dá para eu arriscar ele 2 dias guardados? Não, 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 tá. não dá, Só de um gente. dia para o outro no máximo. Só. Por quê? Porque mesmo em baixa temperatura, ovo é um alimento que a gente não pode brincar. Ele estraga muito rápido. Às vezes você come um ovo. Ó, eu já tive intoxicação com ovo que estava com cheiro bom, guardado na geladeira, né? Da forma correta de armazenamento, certinho, certinho, certinho. Tive intoxicação. Então, assim, ovo, ele, na própria casca, ele já tem. Gente, qual é o nome da bactéria do. Salmonela. Já tem a salmonela. Então, só de você quebrar ali, você já corre o risco de pegar uma contaminação. Mas a gente tem ácido gástrico, né? Que vai ajudar nisso. Mas a gente não pode correr o risco, principalmente numa trilha, porque você não sabe quando você vai ter um posto médico. Imagina você ter uma diarreia numa trilha, gente. Não é legal, não. Na montanha não tem condição. Não, montanha, gente, vocês não levem ovo, pelo amor de Deus, nem trilha. Sim, por exemplo, no Cerrado, que é quente mais, dá para levar ovo para o primeiro dia, né? No máximo para o outro dia. Agora, para os outros, aí vocês levam carne seca, salame, polenguinho, entendeu? Aí vocês levam outras coisas. Dá, por exemplo, para fazer o grão de bico assado, cozinha e assa ele, que ele fica bem sequinho, que é uma fonte de proteína para vegano, que é uma boa fonte. Então, assim, você faz em casa mesmo, né? Quem tiver dinheiro para comprar, dá para comprar. Tem, por exemplo, batata doce chips, que é uma boa fonte de carboidrato. Dá para você fazer até em casa essas batatas, porque aí elas duram muito, elas estão sequinhas, né? Tá. E a quantidade de uma fruta seca, porque é isso, assim, antes de eu ter a consulta com você, eu levava um monte de castanha, comia castanha, só voltava com um monte de espinha na cara, né? Uhum. E assim, a castanha ela pesa também, sabe? Ela pesa. Mas, por exemplo, a fruta seca, vamos pensar na goiaba, que eu acho que é mais fácil de medir. Vem aquela fatia da goiaba, que ela é grossinha e é mais ou menos assim. Seria uma fruta seca no final do dia, se for pensar nessa goiaba? Você come mais ou menos ali quatro rodelinhas, né? Tá. Dá 30 gramas, mais ou menos, dá uma porçãozinha, gente, é pouquinho, tá? Porque a desidratação da fruta ela é muito alta. Então, por exemplo, uma bananinha passa, só para vocês terem noção, fica desse tamanhozinho aqui, ó, quase do tamanho do meu dedo, é uma bananona gigante que eles desidrataram. Então, Ah, ela perde muito, muito de água, né? Então, basta um pouquinho ali, você já fica bem. Quem tiver balança em casa, mais ou menos ali uns 30 gramas de fruta seca, por tá? Só para dia. vocês terem noção, é bom ter balança em casa, inclusive, tá, gente? Porque aí vocês terem noção durante a trilha da quantidade que vocês têm que comer, né? Claro que o ideal é como a Mayra fez, né? Durante a consulta, ela já me falou das trilhas e eu fiz uma dieta para trilha e outra pro dia a dia dela. Né? Ai, e outra coisa, a gente tinha combinado, né, Maíra, que a gente ia fazer uma promoção para as meninas do grupo. Pode fazer sim, pode. Já, depois você anuncia, agora não. Tá? Depois eu vou falar para vocês. Tá, antes da gente passar um pouquinho para frente, nós temos duas questões aqui. Uma eu Uhum. não conheço, que é, por exemplo, misturar o bifum, que eu não sei nem o que é isso, eu já vi, mas eu não sei exatamente o que com quinoa, né? E os temperinhos da pessoa. Isso é Isso ótimo. aí, tá vendo, Adriana? Você é uma mulher do trekking, Adriana. Já cansei de falar, tá vendo? Isso é ótimo, porque vai ter carboidrato e proteína, né? Então, assim, é uma ótima refeição. Se for para trilha menor, mais para o finalzinho da refeição, tá, gente? Ou, por exemplo, no meio da trilha ali, como se fosse quase um almoço para vocês, ou um jantar. Mas para a trilha longa, aí não dá certo, por quê? Porque se a trilha for extremamente longa, como que você vai levar isso? Vai estragar.
Não, aí tem que fazer depois, né? Tem que ser Depois. depois, tá? É. Mas E eu lembro que também que tinham me perguntado a respeito é, de comida congelada. Gente, comida congelada não é legal, não. É pesado. Como é que você vai esquentar esse negócio? Não é toda trilha que tem um ponto de apoio que vocês vão poder esquentar. Então, comida congelada não vale a pena para vocês, não. e a outra dúvida é dos suplementos proteicos, né? O mais comum aí é o que a gente chama de whey, tá? Entendam aqui que tudo é whey, gente. O POC tem uma suplementação de proteína, vamos chamar tudo de whey aqui. Eu mesma não sou vegana, mas eu prefiro usar o vegano, então eles não chamam de whey. A gente pode usar isso durante a trilha em algum momento? Pode sim. O whey, gente, é uma ótima fonte de proteína. Então, pode ser whey, proteína isolada de ervilha, proteína de arroz, proteína da carne, whey concentrado, isolado, hidrolisado, o whey que vocês quiserem. O whey, ele é uma ótima fonte de proteína. Por exemplo, se você não quiser ir para a trilha e não quiser levar muita coisa, você pode levar só whey com aveia e colocar água. Você já tem uma refeição completa, equivalente ali, por exemplo, a um macarrão com carne. Entendeu? Ou um pão com uma carne, um pão com ovo. E é super prático. Então, vale a pena sim. Pode levar, tá? Maravilha. Acho que até agora as perguntas cessaram. Cessaram? Eu vi que a Amanda estava online. Bem-vinda, Amanda. Amanda, minha paciente querida. Gente, ó, então, as informações mais importantes para vocês são essas, né? Então, assim, eu dei exemplos de cardápios para dias, dei exemplos de cardápio para trilha menorzinha, para trilha de um dia maior, né? Por exemplo, de 30 km, por exemplo, né? E lembrando que o principal, gente, é cuidado com alimento in natura para não estragar. Principalmente aqui em Brasília, que é muito quente, né? Então, assim, vai levar. Se vocês tiverem aquelas térmicazinhas, porque tem umas bolsinhas térmicas que são bem levinhas, que dá, por exemplo, para botar um pãozinho com ovo, que aí não tem nem risco de estragar. Né? Por exemplo, nessas trilhas mais curtas, Maíra, o ovinho cozido dá para levar, viu? Se vocês tiverem essa térmicazinha bem mais fininha, que vai conservar ali a temperatura, dá para levar até o ovinho cozido e, por exemplo, fruta. Tá. O ovo, eu tenho levado 2 para uma trilha de um dia inteiro, assim, sabe? Uns 20 quilômetros. Tá bom, né? Tá bom, aí você pode levar, por exemplo, o whey, que é uma outra fonte, né? Uma fonte de proteína realmente fonte de proteína, porque o ovo, gente, apesar de ter uma boa quantidade de proteína, ele tem muita gordura também. Então, prioritariamente, ele não é proteína. Agora, o whey, prioritariamente, ele é proteína. O salaminho, a carne seca, que tem mais proteína também, são boas opções, né? Então, assim, por exemplo, de um dia todo, então leva, por exemplo, o ovo para você comer com pãozinho ou com cuscuz, que dá para levar também para a trilha, viu, gente? Tranquilo. E à noite leva um whey com alguma coisa, um whey com aveia, que aí é uma refeição leve também. Tá. Priscila, sobre água, antes, no meu dia a dia, assim, no dia a dia da mulher que gosta de fazer trilha no final de semana, como que é? Como que deve ser essa ingestão de água, assim, no dia a dia? Gente, a recomendação de água é de 40 ml por quilo de peso, tá? Deixa eu fazer uma conta aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Por exemplo, uma mulher, 40 ml, uma mulher de 65 quilos, ela tem que beber mais ou menos 2 litros e 600 ml de água por dia, né? Então, eu botei esse peso de 65, 60, que é mais ou menos o peso, né, da maioria, assim, das mulheres. Né? Algumas pesam um pouquinho mais, aí tem que beber um pouquinho mais de água, tá? E durante a trilha, gente, essa ingesta tem que ser maior, porque vocês vão estar desidratando através do suor. Então, eu preciso de uma ingesta maior ainda do que esses 40 ml. A gente pode subir para pelo menos 50 ml de água, tá? E lembrando, não espera ter sede. Sentiu sede, a hidratação tá errada.
porque aí já está desidratado. Sede é um reflexo do organismo que fala, opa, está desidratado, bebe água, entendeu? Aquele isotônico que a gente toma, ele geralmente ele vem para diluir em 500 ml de água. Eu tomo esses 500 ml de uma vez? Não, Não, não. O que não. acontece? Não, não. Esses 500 ml, gente, por exemplo, ele dá para praticamente, se for uma trilha de um dia, dá para tomar um dia. Você não precisa tomar isotônico o tempo inteiro. Isotônico não é água, entendeu? O que você pode fazer? Pode beber metade de manhã e metade à tarde, por exemplo. Agora, se for uma trilha com um nível muito alto de intensidade, aí você pode beber um isotônico de manhã e um isotônico à tarde. Por quê? Porque aí você vai suar mais, vai perder mais minerais. Mas se for uma trilha leve, como é a maior parte que você estava me falando, gente, esse um isotônico aí que dá para 500 ml, dá para o dia inteiro, tá? Então dá, por exemplo, para duas meninas dividir um sachê de isotônico. Dá sim. Legal. Uhum. A não ser que, por exemplo, seja uma trilha que para a pessoa é muito pesada e ela sui demais. Aí ela pode tomar isso durante a manhã. Mas normalmente a gente não tem necessidade, não, tá? Porque como a trilha, pelo menos para a maioria aí, é de um nível mais leve, a gente não precisa de tanta coisa no corpo, não, que a gente tem nossas reservas. Eu tenho uma dúvida. Gente, eu tenho muitas dúvidas nutricionais, porque eu já passei muito perrengue nessa parte, assim. Pode perguntar. Quando eu faço montanhismo é muito puxado. E teve o meu primeiro montanhismo em que eu acampei e a temperatura estava negativa, mesmo eu estando com todo o equipamento, o aparato ali, a roupa certinha, tudo certinho para me aquecer, eu senti muito frio, mas assim, um frio que doeu, né? Ele foi de doer mesmo, assim, de eu precisar de lançar mão de utensílios de sobrevivência mesmo, de instrumentos de sobrevivência mesmo, para não doer mais, sei lá, né? Eu estava realmente numa situação ruim. Isso será que tem a ver com uma nutrição ruim ali durante o dia? O que você acha que essa nutrição ela pode influenciar nessa em como eu vou passar essa noite? A nutrição ela influencia muito no seu bem-estar de forma geral, né? Agora, essa questão do frio, gente, infelizmente a alimentação não vai ajudar em nada, porque o frio é sensação térmica, né? Tem pessoas que são mais friorentas, pessoas são menos friorentas. Eu sou muito friorenta. No frio, eu sinto, principalmente se for inverno, tiver neve, eu sinto de essa sensação que você tem de doer, de sentir os dedos dormentes, entendeu? De não sentir minha mão direito. Então, isso é questão de sensação térmica. A alimentação nisso ela não influencia. Mas de como você vai passar a noite, de não passar mal, de manter energia, de dormir bem, isso vai ajudar, porque você vai recuperar os nutrientes que você perdeu. Então, isso vai te ajudar muito, tá? Ah, já vi aqui a dúvida de beber líquidos quentes ajuda no frio bastante. Porque todo alimento que é quente vai ajudar na sua temperatura, né? Então, assim, e aquela sensação térmica ajuda. Então, vocês têm aquele. Como que é o nome do aparato para esquentar água? É o fogareiro, é. Aí a gente. O fogareiro foi isso que eu te falei do instrumento de sobrevivência. Aí eu esquentei a água, botei na garrafa e botei a garrafa quente dentro do saco de dormir. Isso. Isso é uma ótima dica aí para quem está fazendo, começando nas trilhas, viu, gente? Então, assim, a temperatura quente ajuda. Então, assim, à noite, por isso que eu falei do chá, né? Levem chá. Porque chá é bom, porque melhora realmente o sono. E tem essa questão da sensação térmica, né? Ajuda bastante. Por exemplo, eu tô com a garganta ruim, né? Maíra sabe. Isso aqui, ó, era chá. E ajudou na minha garganta para eu conseguir falar com vocês. Vocês viram que eu não tossi. E olha que a Maíra, o dia que eu mandei mensagem para a Maíra, eu tossi umas 20 vezes enquanto eu falava com ela. Tava um negócio coisa de louco. Então, assim, o quente ajuda, né? Porque realmente dá uma limpada na garganta. E essa questão da sensação térmica ajuda bastante. Então, assim, chá, café, frio, gente, ao invés de fogareiro,
É fundamental. Então, assim, na hora. E façam refeições quentes quando for em frio. Então, por exemplo, faz macarrão. Ah, vou comer pão. Então, esquenta esse pão ali. Põe na panelinha, dá uma esquentada. Porque isso tudo ajuda no bem-estar de vocês também. Mais alguma dúvida? Das perguntas que as meninas tinham de antes, acho que está tudo respondido. Tudo, né? Maneirar no gel energético, maneirar no isotônico, né? Lembrar que a água gradativamente, a gente vai tomando sempre de pouquinho em pouquinho, não Isso. fazer de jejum, fruta seca é uma boa, né? A É castanha ótimo. mais para o final da trilha, a castanha. Isso. Ou para o meio, mas lembrando, toda vez que vocês comerem fonte de gordura, dá uma pausazinha pequena ali na trilha, só para começar, né, para ter uma leve digestão do alimento, aí vocês vão só para não passar mal mesmo, tá? O que mais, meninas? Vocês estão caladinhas hoje? Então mesmo. Lembrando, gente, ó, que essas dicas que eu dei aí de alimentação são dicas gerais, né? Cada pessoa tem uma necessidade diferente da outra. Essas dicas são para pessoas saudáveis, por exemplo, paciente diabético, hipertenso, cardíaco, né? Aí são outras recomendações, e a gente tem que ter um acompanhamento muito individual, aí realmente tem necessidade de nutricionista acompanhando muito de perto esses casos, tá? O que não é difícil de ter, né? A gente tem muitas pessoas aí com esses problemas de saúde. Então, assim, quem tem problema de saúde tem que ter um cuidado ainda maior para não ter um problema, principalmente se for diabético, pré-diabético, né? Porque aí realmente pode passar mal e passar mal realmente, né, com intensidade muito maior, muito grave, e dependendo do local você não ter resgate, e né, ter um problema muito severo aí, correndo risco até de vida, porque a gente sabe que o diabetes pode levar até a coma, né? Então, assim, tem que ter cuidado com a alimentação. A alimentação é algo sério, a gente tem que tratar a alimentação com seriedade, né? Vocês viram aí o caso daquela moça enfermeira com conhecimento que tomou chá para emagrecer. Gente, chá não emagrece ninguém. Infelizmente, ela precisou de um transplante hepático e não sobreviveu. Então, assim, as pessoas acham, aquele velho clichê, né? Ah, de médico e nutricionista todo mundo tem um pouco. Não tem, não, gente. A nutrição é uma ciência, não é um achismo. Então, cuidado com a alimentação de vocês, que é muito séria, principalmente para trilha mais longa, que é mais perigoso. Então, assim, tem que ter um cuidado maior para vocês não terem perda de nutrientes severa, porque dependendo da perda de nutrientes, você às vezes tem uma cãibra ali gigantesca que você não consegue nem fazer mais a trilha, né? Então, tem que ter um cuidado principalmente nisso. Por isso que o isotônico também é importante, para repor esses micronutrientes, vocês não terem uma cãibra aí severa. Legal. O que mais, meninas? O que vocês querem aí, que vocês estão de dúvida? Depois fica todo mundo perguntando lá no grupo. Ah, deixa eu aproveitar aqui que eu falei de cãibra. O reidrate é isotônico, Thelma, então ele vale a pena sim usar, tá? Lembrando, não tem uma necessidade, por exemplo, se for uma trilha curta, só de uma manhã, um isotônicozinho de 250 ml, 300 ml já é suficiente para vocês. Se for uma trilha muito pesada, por exemplo, às vezes a trilha é curta, mas ela é um nível alto, aí vocês podem usar 500 ml, aí pode usar o sachê inteiro, tá? Não tem problema não. Eu ia falar sobre cãibra, né? Gente, ó, o potássio é fundamental para evitar cãibra. Então, por isso que é tão importante o isotônico, mas também a banana passa, tá? Então, banana passa é interessante, ou a banana in natura mesmo, para trilha mais curta. Banana é muito legal por conta disso, para as trilhas, tá? Para evitar cãibra durante o exercício. E que é comum, infelizmente, é muito comum. Priscila, você falou de banana passa e eu me lembrei que eu sempre quero perguntar isso e eu nunca lembro de perguntar isso. Tá. A uva passa serve para quê na trilha? Ela serve na trilha?
Serve, gente, a uva passa, ela também tem muitos nutrientes, assim como a banana passa, que ela é uma fruta seca, e é uma fruta seca deliciosa, que dá uma energia super rápida, assim como a banana passa. Então, vocês podem usar sim uva passa. Eu amo uva passa, tanto quanto a banana passa, e vocês podem usar tranquilamente, é uma fruta seca extremamente saudável. Então, ó, uva passa, a banana passa, manga desidratada, maçã desidratada, todas as frutas desidratadas vocês podem estar levando na trilha. A Adriana perguntou um negócio aqui. Adriana, que situação é essa, Adriana? Olha Eu não só, vi. tem Ah, algum alimento que pode minimizar enjoo ou dor de barriga na trilha? E aí, se der, o que que faz? gente, ó, dor de barriga não tem muito o que fazer. Por quê? Você está tendo dor de barriga ou por excesso de alimento ou por um alimento que está te intoxicando, né? Lembrando, às vezes é dor estomacal, porque você comeu muito e foi fazer a trilha. Aí o fluxo sanguíneo tá ali, você quer fazer o exercício e dá dor. Ou pode ser dor de barriga de diarreia, que aí é intoxicação alimentar, que aí é alimento estragado. Aí, gente, infelizmente, tem nenhum alimento que ajude. Porque você só vai sentir alívio da dor quando esse alimento sair e quando você melhorar sua microbiota intestinal depois, né, que ela for restabelecida. Aquela história de água com bicarbonato, dá algum jeito? Você acha? Gente, ó, o bicarbonato, ele é bom porque ele retarda a sua fadiga. Ele é muito usado em atletas, porém, ele dá muito desconforto gástrico. Então, para você usar, você tem que usar com acompanhamento nutricional e você tem que inserir bem antes de fazer uma trilha no seu dia a dia para você se adaptar, porque senão você vai ter enjoo e diarreia. E é muito frequente, porque o bicarbonato dá muito enjoo e muita diarreia. Mas ele é bom, porque ele retarda essa fadiga, então você rende mais durante o seu exercício. Mas outra coisa que rende bastante e que você não passa mal é a cafeína, né? Que normalmente todo mundo já tem hábito. Então, assim, eu vou para a trilha, eu levo café. Ainda mais se for uma trilha pequenininha, eu levo na térmicazinha pequenininha para tomar ali no meio da manhã, porque eu amo café. Então, assim, e vai usar, você vai ter mais energia durante o seu exercício, né? Você pode, inclusive, levar, por exemplo, o café solúvel dentro de um potinho com um pouquinho de leite desnatado ou até puro, e só sacudir ali, ó, e tomar ele geladinho, para te dar mais energia, tá? Eu vi uma pergunta sobre enjoo. Gente, algo que é bom para enjoo é o gengibre, né? Então, assim, gengibre é algo bacana, dá para. E como o gengibre não estraga fácil, né? Dá para você levar um pedacinho da raiz e só cortar ali na hora e mastigar, dá uma aliviada no enjoo, tá? Mas principal meio de evitar enjoo é você não ter uma refeição muito volumosa. É uma refeição. Vocês viram que assim, eu dei exemplo de comer várias vezes, né? E volumes menores, para realmente você não ter um enjoo. E nem uma dor, aquelas pontadas que as pessoas chamam de dor de viado, é porque a pessoa comeu além do que o corpo consegue metabolizar. Aí você vai, ainda tenta fazer o exercício e seu corpo não sabe lidar com isso. Não sabe mesmo. Eu tenho um hábito, às vezes, quando eu vou para a Flona, lá tem uma moça que vende. Bom, eu tomo café em casa, que eu não saio para a trilha sem comer, né? Mas lá tem uma moça que vende tortinha de frango. E aí eu chego lá, eu vejo aquela tortinha, eu como aquela tortinha. Isso eu já tomei café, viu, gente? Pão com ovo. E assim, como a torta e vou fazer uma trilha de 6 quilômetros leve. É claro que eu sinto dor, gente, é óbvio, né? Não dá. Porque e é isso, né, Maíra? O corpo não vai conseguir, gente, metabolizar, né? É uma refeição densa, porque a torta de frango, vou usar seu exemplo, ela tem carboidrato do trigo,
Tem óleo, que é gordura, que é de difícil digestão, então que vai atrapalhar muito. E tem o frango, que é proteína. Então, assim, é uma refeição que é considerada uma refeição completa em macronutrientes. Ela vai demorar a ser digerida. Aí, seu corpo precisa que seu fluxo sanguíneo seja direcionado para o seu músculo, principalmente da perna, que você está fazendo uma trilha. Mas você comeu. Aí, o que que ele faz? Ele vai lá para o seu estômago, aí você sente as dores. E rende bem menos, viu, gente? Mas no dia que você for comer, compra a torta e come no final da trilha. Eu já fiz isso, não aguentei. Eu paro assim, não, antes de comer a torta, gente. É sem noção. Eu não posso é comprar aquela torta. Ah, e torta de frango, né, gente? Convenhamos. Ô, coisa Ela é uma gostosa. delícia. É a torta da Dona Mirtz lá da Flona, mas eu vou aprender a reservar com ela. Aí no final eu compro a torta. Aí é perfeito, porque aí você fez a trilha, aí seu corpo tá precisando de glicose e de proteína, aí tu dá a torta, entendeu? Que aí você repõe seus estoques. Aí é uma boa opção. O que mais, meninas? Gente, se tiver alguma dúvida que eu e a Maíra não vimos, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Eu reservei esse horário para conversar com vocês. Espero, inclusive, que vocês tenham gostado, né? Eu estou fazendo a live com muito carinho aqui. Maíra sabe que eu quase desisti. Ontem minha garganta voltou a doer. Já estava bem, do nada ela voltou. Tive que voltar com remédio, porque senão hoje eu não ia conseguir. Mas agora, ó, tá ótima com a medicação. Maíra está sem áudio? Não. Pode falar, Anne. Oi, boa noite, gente. Eu vou fazer de novo essa pergunta do jejum, porque é o seguinte: eu sou acostumada com jejum. Eu sou acostumada simplesmente partir para o almoço, eu não tomo café da manhã. E eu tenho muita resistência de ter que fazer uma atividade física de manhã com o café da manhã, porque um dos motivos é porque eu tenho realmente dor de barriga. Eu tirei a vesícula, então eu não consigo ficar comendo todo momento. Então, assim, no meu caso, que sei lá, já tem 3 anos que eu só. Minha alimentação é a partir do almoço, não tem café da manhã. Tem problema para a trilha? Ah, sim. Então, Anne, seu caso é diferente, né? Porque você realmente passa mal com o café da manhã. Então, se você tomar o café da manhã, é mais fácil passar mal. Então, o que que você faz? Você vai ter que ter uma refeição mais adequada no jantar, tá? E levar alimentos para casa, sua glicose baixe. Mas não é o ideal, né? Mas como você passa mal, não consegue fazer essa refeição, então você faça um jantar bem caprichado, né, em carboidrato, para servir de substrato para durante a sua trilha, tá? E de preferência, né, que esteja tudo ali calculadinho para realmente te suprir no outro dia, para ser uma coisa mais exata, né? Para realmente não ter nenhum risco de você passar mal. Tá bom, obrigada. Anne, Nada. você não consegue tomar nem um suplementozinho de manhã, uma vitaminazinha assim? É ruim? É curiosidade minha mesmo. Então, na realidade, hoje eu já não sinto necessidade, porque eu fiz essa cirurgia da vesícula, se eu não me engano, foi em 2015, eu acho. E eu sentia muito que toda vez que eu ia fazer alguma alimentação, principalmente de manhã, eu sentia dor de barriga, por exemplo. Então, assim, às vezes eu estava viajando, era muito chato, porque a primeira refeição que eu comia me dava dor de barriga. Eu tinha que correr para o banheiro, independente de onde eu estava. E desde então eu comecei a fazer esse jejum, nem é tal do jejum intermitente, mas acaba sendo, né? Mas foi mais por isso, porque eu percebi que quando eu como, tipo, na hora do almoço, eu não tenho essa situação de dor de barriga, por exemplo, entendeu? Aí desde então eu acostumei meu corpo com isso. Só que assim, eu era sedentária totalmente. Hoje eu ainda faço, sei lá, quando eu comecei a fazer musculação, eu continuava sem comer e não sentia, eu não ficava passando mal nem nada. Hoje eu faço pilates também, eu continuo sem passar mal. Aí o meu risco de trilha é isso. Por exemplo, eu fui para Flona sábado passado e eu não comi nada. Porque, inclusive, eu não como mesmo. Eu falei assim, eu vou tentar ver como é que o meu corpo se comporta com 6 quilômetros da Flona. E eu me senti bem, porque era de manhã, entendeu? Aí agora eu vou fazer o Jardim Botânico, não, da Ermida com 8 quilômetros. Eu falei, será que eu testo ficar 8 quilômetros sem comer de novo?
entendeu? Mas não dá para você seguir as dicas da Priscila e durante a trilha você começar a fazer uma alimentaçãozinha? Então, eu posso tentar, mas eu confesso que eu acho bem arriscado. Eu acho que eu prefiro ir para um parque, tentar fazer alimentação onde tem banheiro, né, gente? Porque não dá para você ficar brincando em lugar que não tem banheiro. Anne, o que acontece? A refeição, normalmente, o nosso sistema intestinal é quase que acordado após a refeição. Então, por isso que a maioria das pessoas sente vontade de ir ao banheiro após o café da manhã. Então, no seu caso, você pode ter uma refeição no jantar bem caprichada para te suprir e levar aquelas coisinhas que eu falei, né? Levar um pãozinho, até mesmo com geleia e com queijinho, né? Uma fruta desidratada, ou uma própria fruta in natura, como as trilhas são curtas, para caso você passe mal isotônico, né? Para se você começar, antes de começar, né? Sentiu ali que a energia está baixando um pouquinho, já usa esses alimentos, tá bom? Ou se você quiser tentar, mas tem que ser igual eu falei, gente, a alimentação tem que ser pelo menos 2 horas antes da trilha. Por quê? Normalmente acorda o sistema intestinal, então a maioria das pessoas vai querer usar o banheiro depois do café da manhã, e seu corpo tem que metabolizar, tem que digerir esses alimentos antes de vocês começarem a trilha, senão vocês vão passar mal. Anne, é isso. Quando você for fazer uma trilha de novo, a da Ermida vai ter o banheiro também no final. Talvez você possa, Priscila me corrija se eu estiver errada, não sei. No meio da trilha você dá uma mordidinha no pão para você testar. Não precisa, talvez não come o pão inteiro, sabe? Não sei assim. Mas vai testando mesmo em locais mais perto da cidade. Concordo com você. Como a Anne já tem essa questão, né, intestinal mais sensível, então tem que fazer testes antes, é que nem eu falei, né, do gel de carboidrato. Tem essas coisas, gente, a gente tem que tentar antes de uma trilha. Por exemplo, hoje eu não vou fazer isso, vou fazer nada, mas eu vou tomar café da manhã. Deixa eu ver como que meu corpo vai reagir. Entendeu? Isso é antes. Ver como ele vai reagir, por exemplo, 2 horas depois desse café da manhã, que é quando você já vai estar lá na trilha, por exemplo, né? Deu tudo errado, Priscila. Comi, deu dor de barriga mesmo, não vou conseguir comer. Então, faça o jantar mais caprichado para servir de substrato energético para a trilha do outro dia. Legal. Menina, a gente está aproximando do final. Priscila tem um desconto especial para gente, viu? Vou É. deixar o telefone dela aqui no chat, vou botar lá no grupo do Intensivão também. Pode falar, Priscila. Nossa. Então, meninas, eu estava conversando com a Maíra, né? Normalmente eu não dou desconto nenhum em consulta, a Maíra sabe, não dou mesmo, tá? Mas aí eu pensei de fazer para o grupo de vocês um descontinho mesmo, né? No valor total da consulta. Só para o grupo, então assim, quem for do grupo, eu sempre vou confirmar com a Maíra, que é um desconto exclusivo pro grupo de vocês, tá? Então assim, parente, amigos, não vão ter esse desconto, só vocês, que vai ser um descontinho aí de 10% no valor total da consulta, tá? Maravilha, Priscila. Já estou divulgando seu telefone aqui. E Mas, marquem, gente. Priscila também faz consulta online, né? Se você tiver. O que é que precisa ter em casa, Priscila, fazer a consulta online? gente, ó, para consulta online, eu atendo muito online, tá? Esse negócio de consulta online tá maravilhoso. Inclusive, olha que bacana, eu comecei a atender uma paciente que mora em Londres, online, e ela tá aqui no Brasil, me mandou mensagem ontem, porque ela quer consultar presencial comigo. E eu, claro, né, dei um jeitinho de encaixar, que ela só vai ficar uma semana aqui, encaixei ela. Então, assim, a gente começou com consulta online, ela lá do outro lado do mundo, ela teve resultado muito bacana e agora veio para cá e vai consultar presencial. Gente, para consulta presencial, preciso só do peso de vocês, então preciso de uma balança, mas nem precisa ter balança em casa, pode pesar na farmácia, e de uma fita métrica, que aí durante a consulta eu vou ensinar a tirar umas medidas que eu preciso. Só isso. É muito tranquilo. Maravilha. Então, gente, já aproximando aí do encerramento, Priscila, eu agradeço muito a sua participação. Eu, assim, mesmo fazendo consultas,
há quantos anos eu tenho acompanhamento com nutricionista e hoje eu já vi um monte de coisa errada, né? Minha torta de frango, ai meu Deus, vamos lá. E obrigada, tá? Em nome do Clube de Brasília, muito obrigada. Nós somos um grupo que valoriza muito as mulheres profissionais e eu tenho certeza que as meninas agora elas vão para a trilha já pensando um pouquinho diferente, né? E não precisa comer 2 bloquinhos de rapadura, Thelma, tá? Não precisa 2 bloquinhos de rapadura. Sim, basta um pedacinho, gente, só um pedacinho, porque corre risco de vocês passarem mal também, né, com esse excesso de carboidrato. Sim, sim. É isso mesmo. Obrigada, Paloma. Você é um amor, tá? Ela agradeceu você ali a orientar, a ajudar a vigiar a amiga dela. Oi, gente. Gente, ó, foi um prazer. Gostei muito da live com vocês. E muito obrigada, Flávia. Muito obrigada pelo convite, tá? Maíra sabe como eu gosto de falar sobre nutrição, gente. Eu gosto mais. Minha vida é isso aqui, ó. Não, durante meus momentos livres eu tô aqui estudando. Eu estava estudando antes de falar com vocês, que é algo que eu realmente gosto, né? Gosto de escrever sobre, de falar sobre cuscuz com ovo. Gente, eu como cuscuz com ovo todo santo dia. É ótimo. Inclusive, né? Cabe muito bem na dieta também. As pessoas têm muitos mitos alimentares. E eu gosto muito de desvendar esses mitos alimentares, assim, de comer demais durante trilha, que pão com ovo engorda, que pão engorda, que cuscuz engorda. Gente, então, assim, a gente tem que ir desmistificando isso para a população realmente ficar mais saudável, né? Que essa é a minha meta, é fazer uma diferença boa nesse mundo. Então, estudando, levando informação, é assim que a gente consegue passar, é um passando para o outro. E quem tiver interesse aí na consulta, entre em contato comigo, tá? Eu atendo, que nem a Mayra falou, eu atendo presencial e atendo online. Presencial, meninas, eu tô atendendo só em Braslândia e em Taguatinga, porque eu atendo tem muitos anos, e uma hora pesa, né? 16 anos aí atendendo Brasília inteira. Eu não consigo mais, não está nos meus planos, né? Eu já tenho bastante paciente, graças a Deus, não consigo nem atender mais, assim, abrir muito mais meu leque, eu não consigo, eu não tenho mais tempo para isso. Então, eu atendo realmente por amor, para fazer diferença na vida das pessoas. Tá bom, Thelma, tá vendo? Ela atende em Taguatinga. E o Andréia Cândida, ela atende no prédio do lado da tua casa. Não tem desculpa, tá? Não tem. Coisa boa, hein? Tá vendo? É um prédio que tem uma gatinha, Andréia, que dorme lá no tapetinho, bem do lado mesmo. Oh, que fofo. Gente, muito obrigada mais uma vez. Domingo a gente vai ter. Eu tô com o mesmo problema da Priscila, gente. Domingo a gente vai ter outra live. Depois eu Nada, posso Adriana. para você. A gente está com a agenda cheia de live, Priscila. Mas muito obrigada. Você inaugurou o nosso tema de saúde, tá? Muito obrigada. Que bom, fico feliz. Até mais, meninas. Beijo. Até, Tchau, meninas. obrigada. Beijo.